bem, povo de Deus, muito bem, povo da fé. Eu sou o pastor Jonatas Olivato, da Igreja da Providência Celestial. E como eu tinha prometido a vocês, a partir de hoje, segunda-feira, e nessa semana toda, pelas redes sociais, estaremos direcionando você acerca de temas e mensagens bíblicas para abençoar você, abrir seu conhecimento. Hoje, começando com Apocalipse, em nome de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, o título já é, abra sua Bíblia e confira conosco em nome de Jesus. O título é, o autor e o assunto do livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele enviou para intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Anjo, não é quando fala o anjo da igreja escreve, não está falando do anjo celestial, está falando do ser celestial, está falando diretamente do pastor, do bispo, do representante de Deus na terra, é visto como anjo da igreja. Então ele disse, ao anjo da igreja escreve, o que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Aí ele fala, dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Ele fala, as 7 igrejas da Ásia, que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte do Senhor, que era, que há de vir. Aos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassarem. Todos as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quando ele está dizendo que todo olho verá Jesus Cristo, mas tem pessoas que vão ser arrebatadas e o outro não vai ver. Ele está falando porque Jesus veio através, carnalmente, fisicamente, o Espírito Santo colocou no ventre de Maria, porque era uma mulher que servia a Deus de fato e verdade. Então, o Espírito Santo colocou Jesus lá. Jesus nasceu como um homem, fisicamente falando. Só que ele veio, só que ele não é somente homem. Ele é Deus e Espírito. Então, naquele momento, Jesus, ele cresceu, ele aos 30 anos começou o ministério dele, morreu aos 33 anos de idade, prodígios, milagres, abriu visões espirituais, trouxe a glória de Deus através dele. Então, Jesus, ele falou que voltaria e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos dar direção. É o nosso GPS espiritual. Então, quando Jesus vir, quem estiver buscando a presença de Deus, pode estar trabalhando, pode estar em qualquer lugar do mundo, mas sua mente está focada em Deus.
Você está amando o seu próximo como a ti mesmo. Está vivenciando as Sagradas Escrituras. Esse será levado, deixado o outro. Será arrebatado. Então, a segunda vinda de Jesus vai ser do arrebatamento. Somente aqueles que estão firmes com Cristo verão e serão levados. Depois vai ter a grande tribulação, vai ter perseguição, tudo. E depois dessa terceira vinda, essa outra vinda, quando Jesus vencerá o anticristo e o falso profeta, aí sim todo olho verá. Todo olho verá. A internet, todo olho, no mundo inteiro, e se lamentarão porque deram crédito a espíritos enganadores, deram crédito ao anticristo, à marca da besta, etc. Por isso que ele está dizendo isso. A visão de Jesus Cristo glorificado. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvir por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em um livro, manda às 7 igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos, alvo como lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como retirado numa fornalha, e a voz como muitas águas. Jesus Cristo glorificado. E aí depois ele vai falando da igreja de Éfeso, que começou no primeiro amor. A igreja de Éfeso começou naquele gás, buscando o Espírito Santo, buscando a Deus, ganhando almas. Foi passando o tempo, foi perdendo, foi mornando tudo, ficou ficando morno. Perigo até ficar gelado. E o que aconteceu com essa igreja? Aconteceu que Deus fala: arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Você pode se identificar com a igreja de Éfeso, que começou na fé e foi ficando fria. Ou pode se identificar com essa igreja de Esmirna, que foi fiel. Foi uma igreja pobre fisicamente, mas rica espiritualmente e perseguida por causa do amor a Jesus Cristo. Diz assim, no capítulo 2, versículo 8 da carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve um morto e tornou a viver, Jesus Cristo. Aí ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que ao mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu vou parar por aqui. E nos demais capítulos vai estar falando de cada tipo de igreja. Olha, até o final desta semana eu vou estar falando cada detalhe sobre o livro do Apocalipse. Eu quero dizer algo para você em especial agora. É que, primeiro, Deus mostra as características de nós, igreja. Cada um tem
o seu jeito de buscar a presença de Deus. Outros buscavam com força. De repente a força foi enfraquecendo. De repente a pessoa foi se desvencilhando de Deus, se distanciando de Deus. Então cada carta, cada igreja representa uma pessoa, representa eu e você. Nós precisamos dar crédito a isso, nos fortalecer, nos restaurar em Cristo Jesus. E depois, quando passar as cartas, a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. Aí vem a autoridade de Deus. E depois Deus vai revelar os selos que vai acontecer nos últimos tempos. Porque nós estamos vivendo o início, o princípio das dores, e não o final dos tempos, mas o início do final. Então estamos no primórdio, começando o início das dores, mas ainda não estamos nem no início total, nós estamos começando essa trajetória. Por isso nós temos tempo para vencer as tempestades da vida, vencermos as dificuldades. Na próxima parte, amanhã, vou falar sobre a visão do trono de Deus em Apocalipse. E eu quero fazer uma oração por você, você que está longe da presença de Deus, você que está precisando ser renovado e fortalecido. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos, entre em contato com Deus. Entre com a autoridade de Deus na sua vida. É momento de falarmos com Deus, é momento de oração, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha derramar, meu Deus, sabedoria e desejo de viver o primeiro amor, Pai. Se o amor dessa pessoa estava esfriando, começou na fé, começou na oração, começou evangelizando, começou ganhando almas, começando a buscar o Teu Espírito Santo, até aqueles que são batizados com o Teu Espírito, que venham ser renovados pelo Teu Espírito, Pai, porque as portas estão aí, o Senhor está nas portas, o Senhor voltará, Pai, isso é totalmente evidente, Pai. Os sinais estão aqui para os que creem no Senhor. Então derrama agora a autoridade. Levanta esse que se encontra caído. Tira, meu Pai, das garras de Satanás todas as pessoas que um dia estiveram no primeiro amor. Eu repreendo a forças opressoras, a todo principado, potestade. Pega tudo que é seu maldito em nome de Jesus da vida dessa pessoa. Sai! Que não volte nunca mais, meu Pai. Una sua mão com a minha. Meu Deus, eu abençoo como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a vida dessa pessoa agora. Receba proteção, receba direção para vencer as tempestades e para ter seu nome reescrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, povo de Deus. Você está abençoado, mas eu quero lembrar você que amanhã, continuação do livro do Apocalipse continua, tá? Eu, pastor Jonatas Olivato, trazendo para você cada detalhe, ponto por ponto, deste livro, que para muitos é complexo, mas no Espírito te dá direção para vencer esse mundo. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Até lá, até amanhã. Em nome de Jesus.